Recentemente foi anunciada a compra da MGM pela Amazon, né? A companhia anunciou a compra por 8,45 bilhões de dólares, o que dá aproximadamente 44,8 bilhões de reais, né? Esse é o segundo maior investimento da empresa, perdendo apenas, para a aquisição da Whole Foods, que foi por 13,7 bilhões de dólares, e assim, isso é muito dinheiro, né? Nos últimos anos e de forma bem intensa nos últimos meses, a gente tem visto grandes empresas comprando grandes estúdios de cinema. A compra mais famosa e com um acordo mais gigante foi a da Fox pela Disney. E nós temos uma participação especial, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que, assim, eu tenho algumas críticas à forma, como, enfim, essas vendas, essas fusões, elas estão sendo feitas. Mas para entender as razões das minhas críticas, a gente tem que conversar de forma mais aprofundada sobre esses acordos, sobre essas fusões e o que elas acarretam para a indústria cinematográfica. Como tem muita coisa para falar, eu acabei dividindo o conteúdo em 4 vídeos. E hoje eu vou começar falando dessa compra da MGM pela Amazon, tá? Muito tem se falado de como a Amazon tá fazendo um grande negócio, com essa compra da MGM, porque vai ter o impressionante catálogo da MGM, além das grandes franquias como 007. O que muita gente não sabe é que as coisas são um pouco mais complicadas que isso. Analisando toda a trajetória da Amazon, fica claro que ela quer transformar o Prime Video, em um serviço ainda maior do que já é. E comprar a MGM, ter o catálogo da MGM, com certeza ajuda nisso. São aproximadamente 4.000 títulos, Isso incluindo O Hobbit, O Silêncio dos Inocentes, 4 Casamentos e um Funeral, entre vários outros filmes, Rock, Creed, enfim, são muitos títulos de cinema. E adiciona aí as séries e os programas de TV, Vikings, Fargo, Survivor, Stargate Atlantis, tudo isso faz parte do catálogo da MGM, que agora, é da Amazon. Então faz sentido, a Amazon querer isso tudo dentro do seu catálogo, principalmente quando a gente pensa que, assim, para a Amazon gastar os quase 9 bilhões de dólares, assim, não faz diferença. Só em 2020 a companhia gastou em torno de 11 bilhões de dólares em programas de TV, filmes e músicas para os serviços Prime, Então, assim, eles podiam pagar tranquilamente esses 9 bilhões para a MGM. Só que a grande questão é que quando a gente pensa nessa aquisição, a gente tem que parar para pensar no que a MGM já produziu e no que ela tem em posse hoje em dia. Porque, assim, são coisas bem distintas. A MGM existe desde a época do cinema mudo nos anos 20, sendo um dos maiores estúdios da era de ouro de Hollywood, Mas apesar do nome gigantesco, que, assim, ainda é grande, não é a mesma empresa dessa época. A aura de glamour que a empresa já teve definitivamente não é mais a mesma, tá? A empresa tem na sua história uma longa trajetória de fusões e de vendas, e isso acarretou em perda de catálogo. Kirk Kerkorian comprou e vendeu o estúdio e as suas ações 3 vezes em 35 anos, em vários acordos, assim, absurdamente complexos. Em 1981, ele comprou a United Artists e todo o seu catálogo, e fundiu com a MGM. Mas em 1985, Ted Turner comprou a MGM e logo em seguida ele vendeu as ações, de produção e distribuição junto com as ações da United Artists. Só que ele manteve o controle do catálogo de filmes da MGM antes de maio de 1986, e isso incluía, assim, mais de 2.000 títulos. Ele queria um bom catálogo de filmes para colocar no seu próprio negócio. E acabou que esse catálogo clássico da MGM se tornou parte essencial do que se tornou a Turner Classic Movies, assim. Muita gente conhece como TCM, um canal de televisão, de TV a cabo, que só passa clássicos. Pois é, foi ali que ficou boa parte do conteúdo clássico da MGM. E hoje a Warner Media, é quem detém os direitos da TCM, da chamada Turner MGM Library, que nada mais é do que esse catálogo da MGM pré-1986.
porque em 1995 a Turner Broadcasting System ela fez uma fusão com a Time Warner. Filmes como E o Vento Levou, O Mágico de Oz, Cantando na Chuva são apenas alguns dos títulos, né, que hoje fazem parte do catálogo da Time Warner e que não são parte da MGM, mesmo eles sendo filmes que foram produzidos, né, pela empresa. Talvez para você não pareça grande coisa, mas é importante pensar que muita gente se interessa por esse catálogo clássico e boa parte da história da MGM tá ali. Então, ter esse catálogo é importante sim e, no caso, a Amazon não tem. Inclusive, a Warner Media chegou a falar com a IndieWire e assumiu, né, afirmou que tem de fato a posse desse catálogo clássico da MGM. Só que apesar disso, a MGM conseguiu com o tempo, né, recuperar alguns dos poucos títulos do seu catálogo para 1986. Além disso, ela adquiriu outros catálogos, né, de outras empresas porque ela fez algumas compras e tudo isso somou ao que ela já possuía. Em 1990, o Kerkorian, que eu já falei aqui, né, ele vendeu a MGM. Mas em 1996 ele comprou a empresa de volta. No ano seguinte, a MGM comprou a Metromedia Orion Pictures, a Golden Entertainment e a Motion Picture Corporation of America. Com isso, adquiriu um catálogo de mais de 2.000 títulos, que incluem Debi Lloyd e O Silêncio dos Inocentes, ou seja, um catálogo bem diversificado. Em 1996, a MGM comprou o catálogo da Polygram, que inclui títulos como A Primeira Noite de um Homem e Fargo. Isso fez a empresa passar a ter um catálogo gigantesco. Na época, o Los Angeles Times chegou a dizer que o catálogo da MGM ele era tão grande que representava mais da metade do que Hollywood produziu desde 1948. Então você pensa, no fim, a Amazon tá saindo no lucro. Ela vai ter esse catálogo gigante, além da franquia 007, que assim, é super famosa e vai ser incrível pra Amazon ter isso, né? Só que assim, as coisas com a franquia 007 também são mais complicadas do que, enfim, a gente pode imaginar à primeira vista. Quando foi divulgado que as negociações entre Amazon e MGM elas estavam acontecendo e que o acordo poderia ser em torno de 9 bilhões de dólares, a Variety noticiou que vários executivos da indústria cinematográfica, né, da indústria do cinema hollywoodiano, eles ficaram surpresos por conta da quantia alta, porque 9 bilhões de dólares era muito dinheiro para se pagar por uma empresa como a MGM. E que ela não valia tudo isso, né? Esses executivos, eles não acham que a MGM vale tanto dinheiro. E para eles, esses quase 9 bilhões que a Amazon pagou supervaloriza a empresa. E tudo isso porque se acredita que a Amazon comprou a MGM pelo preço que comprou, principalmente por causa da franquia 007. Só que a franquia 007 tem alguns acordos bem particulares, bem únicos, tá? E apesar de, em teoria, ser da MGM, não é 100% assim. O controle criativo da franquia 007 pertence à Eon Production e os seus donos são a família Broccoli, não a MGM. A família Broccoli tem um acordo, né, que dá a eles o controle criativo, né, da franquia 007, fazendo com que eles sejam juízes finais, assim, em tudo que se relaciona aos filmes do James Bond. Seja com relação ao roteiro, até com questões relacionadas à divulgação de marketing, né? A divulgação promocional dos filmes. A Eon Productions divide os lucros com a MGM/United Artists. E o estúdio, no caso a MGM, né, tem os direitos de financiamento e distribuição de todos os filmes do James Bond. Mas o poder criativo fica com os Broccoli e a Eon Production. E segundo Barbara Broccoli, que junto com seu irmão Michael é quem supervisiona a franquia, para o bem ou para o mal, eles têm a custódia do personagem e levam essa responsabilidade muito a sério. Os Broccoli são os administradores da franquia desde a primeira aparição do personagem, né, em 1962, no filme 007 contra o satânico Dr. No. Esse acordo começou com os pais deles e dura já há muitas décadas, né? Independente de fusões, vendas, pedidos de falência, o que quer que tenha acontecido. Como os Broccoli, eles têm força, né?
quando se trata da distribuição de filmes, isso pode acabar se tornando uma questão bem problemática para a Amazon. Principalmente porque a Eon Productions já se pronunciou dizendo que o lançamento do próximo filme do James Bond vai ser nos cinemas. E que, assim, eles são defensores do lançamento dos filmes no cinema. Então, provavelmente, eles vão insistir nesse tipo de lançamento, né? E a gente, como público, não deve ver, pelo menos nem tão cedo, algum lançamento híbrido, né? Que seja nos cinemas e logo em seguida no serviço de streaming. Muito se questiona se o público vai ver todos os filmes da franquia no Prime Video. Assim, é provável que sim, né? Como eu já disse, os novos filmes provavelmente eles vão ser lançados no cinema. Então não deve acontecer um lançamento simultâneo. O que se especula é que pode se lançar primeiro no cinema e depois de um tempo acabar no Prime Video, né? Mas com a Eon Productions tendo tanta voz assim, nem isso pode ser de fato confirmado. Além disso, os filmes antigos da franquia, né, eles já possuem algumas licenças para a TV a cabo, o que pode complicar tudo ainda mais. Muitos acreditam que com a compra da MGM pela Amazon, né, a franquia 007 ela pode crescer, se tornar algum tipo de spin-off, se tornar uma série. Só que assim, os Broccoli, eles não gostam disso. Eles já têm resistido a isso durante muitos anos. Então, se o plano original da Amazon for expandir a franquia 007, assim, provavelmente isso não vai acontecer nem tão cedo. Eles vão ter muito trabalho com os Broccoli e muito trabalho para conseguir, né, transformar a franquia em algo além dos filmes. Com essa compra, o que se espera é que a MGM passe a ser uma marca da Amazon, né, um braço ali da empresa, como já acontece com a Twitch e com o Audible. Apesar das especulações, ainda é incerto, né, quantos filmes produzidos pela MGM terão lançamento no catálogo do Prime e quantos terão lançamento no cinema. Isso a gente só vai saber com o tempo, né, com o passar da negociação. Porque o que muita gente não sabe é que até agora a gente só teve a confirmação de compra da MGM pela Amazon. Isso ainda vai ter que passar pela Justiça dos Estados Unidos para ser de fato legalizado. Então, a gente só vai ver isso se consolidando em meados de 2022. Só depois que a Justiça tiver autorizado a compra. Muitos já estão especulando também se com essa compra a Amazon não passa a ser, né, uma grande concorrente da Netflix. É óbvio que já é uma concorrente da Netflix, mas ela não passa a ser uma concorrente ainda maior com a força gigante que a Netflix já tem. E, obviamente, o serviço do Prime vai ampliar. Apesar do Prime não ser, de fato, o maior foco da Amazon, tá? Mas fica visível a vontade deles de ampliar o serviço, né? Principalmente porque, antes de comprar a MGM, eles já tinham abordado a Sony Pictures e, enfim, a Sony não quis, não se interessou e é isso, né? Só que apesar de visivelmente querer crescer o Prime, a Netflix ainda está em vantagem quando a gente fala de serviço de streaming. A Netflix possui um catálogo enorme, né? Diversos acordos com nomes gigantescos da indústria. A Netflix tem acordo com vários países, né? Como, por exemplo, o acordo que a Netflix fez com a Espanha. Enquanto isso, aqui no Brasil, né, a gente só perdendo porque, veja bem, não se regulamenta, né, o streaming. Triste. E mais do que isso, a Netflix tem o melhor player, que querendo ou não, faz diferença na experiência do usuário. Mas apesar disso, a gente pode esperar que a guerra entre os streamings, ela só aumente. Na verdade, ela ainda está bem no início e a tendência é que essas compras continuem acontecendo, que fusões continuem acontecendo. E eu vou falar mais um pouquinho disso no próximo vídeo, quando eu for explicar um pouco a situação da Warner e sua fusão com a Discovery. Lembrando que esse foi um vídeo pedido lá no Twitter, né? Então eu acabei dividindo porque eram muitos assuntos e o vídeo ia ficar gigante. E se você tiver ainda alguma dúvida com relação à Amazon, se você já tiver
alguma dúvida com relação a Warner, a Disney, enfim, coloca aqui nos comentários ou vai lá no Twitter conversar comigo no @caricinha, que aí assim, enquanto eu ainda tô produzindo esses vídeos, eu posso tentar responder a sua dúvida, tá bom? Então, comenta aí embaixo o que é que você acha dessa compra da MGM pela Amazon. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo. É isso. Tchau!